Para você se tornar um investidor antifrágil, você deve se fazer as seguintes perguntas. Número 1, qual é o prejuízo máximo que eu tenho nesse investimento? Ele é limitado ao dinheiro que eu estou colocando? Pode ser menor ou ele pode ser maior até? Posso perder mais do que eu coloquei. E a segunda pergunta é, qual é o potencial de ganho que eu tenho caso a coisa dê certo, caso o investimento dê certo? Qual é o meu potencial de ganho nesse investimento? Qual o resultado, caso aconteça algum choque externo? Eu consigo ver qual é o tamanho desse lucro ou ele é exponencial? Não tenho nem noção de quanto pode ser. Antes de você fazer investimento, você deve se perguntar isso. Qual o potencial máximo de prejuízo? Qual é o potencial de ganho que eu tenho com esse investimento? É isso que faz com que você consiga se tornar um investidor antifrágil. Você fazer com que dentro da sua carteira tenham ativos com essa característica de retornos convexos. Retornos que, quando você está certo, você ganha de balde, e quando você está errado, beleza, paciência, você perdeu de canequinha, mas parte para outra, você não foi arruinado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema de hoje é como se tornar um investidor antifrágil, beleza? Provavelmente vocês já ouviram esse conceito, antifrágil, antifragilidade, né? Eu vou explicar o que é, para quem não entende muito bem ainda o que significa. Mas antes de falar o que é um investidor antifrágil, o que é o conceito de antifrágil, é importante explicar algumas outras coisas, tá? Para que você entenda melhor. Então, basicamente é o seguinte, o mundo atual, né, ele está muito viciado, isso não só no mundo das finanças ou no mundo dos investimentos, mas em muitas áreas da nossa vida, o mundo está muito viciado, as pessoas estão muito viciadas na média, em ficar na média, né, em conseguir a estabilidade, né? Então, as pessoas elas têm medo da volatilidade, têm medo da incerteza, e elas buscam transformar tudo em algo que seja previsível, né? Sendo que algo previsível é uma coisa totalmente impossível, pelo menos no planeta Terra. E no mundo dos investimentos, no mundo da economia, nas finanças, também não poderia ser diferente. Então, a gente vê, por exemplo, o Banco Central agindo nos últimos anos, né? Se a gente pegar os últimos 20 anos, principalmente, talvez isso tenha tido mais intensidade, né? O Banco Central agindo para amenizar os ciclos, né? Tentar amenizar os ciclos econômicos, fazer com que a economia passe pelos ciclos com mais suavidade, ou seja, com pouca volatilidade. Só que, ao fazer isso, ele cria uma série de outros problemas, né? Como se não, ele está tentando controlar a natureza das coisas ali, como as coisas funcionam, né? Se você tem um rio aqui, e um rio correndo por um determinado caminho, né? E você faz uma barragem ali no meio do caminho sem tomar muito cuidado, você pode causar uma série de problemas secundários que talvez você não previsse ou não imaginasse que poderia acontecer, mas que vai causar pela sua interferência na natureza. Então, se tem cidades ou povoados em volta ali daquele rio, naquela região, você pode simplesmente destruir e alagar tudo em volta. E olha só, você nem imaginava que isso poderia acontecer. E no mundo dos investimentos, no mundo da economia, é a mesma coisa. Quando o Banco Central ele não deixa o ciclo acontecer, ou seja, se é para ver recessão, que venha a recessão, e a recessão ela tem um propósito de limpar aquilo que não está dando certo, né, para que a economia continue crescendo depois, que volte a crescer depois de forma mais saudável, digamos assim. Mas quando o Banco Central ele impede que essa recessão acontece, como que ele pode impedir que a recessão acontece? Por exemplo, criando dinheiro, jogando na economia e dando para essas empresas que deveriam quebrar, para esses projetos que deveriam parar de existir, porque se eles não estão dando lucro, é porque eles não são viáveis. Talvez não tenha demanda suficiente para aquilo, talvez seja um negócio insustentável, que é melhor que aquele recurso que está sendo aplicado naquele negócio seja aplicado numa outra coisa que as pessoas demandem, que resolva algum problema da humanidade. Ou seja, quando o Banco Central ele interfere nisso e, por exemplo, impede que empresas zumbis quebrem, ele está tentando trazer um mundo mais próximo para a média, né? Tentando evitar a volatilidade, né? E causando uma série de outros problemas com isso. Então, esse conceito de antifragilidade, a palavra, o termo antifrágil, foi criado pelo Nassim Taleb, né, que é o autor do livro Antifrágil,
A Lógica do Cisne Negro, né, Pele em Risco, enfim, uma série de livros bem interessantes que eu acredito que seja até obrigatórios para as pessoas que pretendem investir, né, que pretendem entender melhor sobre investimentos. E tem outros conceitos que foram criados por ele também, que é o seguinte: é o mediocristão e o extremistão, né? Então, as pessoas acreditam, né, que o mundo é um mediocristão, que o mundo ele tem que ser pouco volátil e tudo tende à média e tudo mais, é uma coisa bem tranquila e calma. Só que a realidade é muito diferente disso, né? O mundo é o extremistão, as coisas são voláteis. Você, por exemplo, imagina você tentar planejar o seu dia de amanhã, né? Você pode até tentar planejar o seu dia de amanhã e muitas vezes você conseguir realizar tudo aquilo que você planejou da forma exata que você planejou. Só que geralmente o que vai acontecer são imprevistos. Toda hora acontecem imprevistos. Então, aquilo que você planejou não dá para aplicar exatamente da mesma forma. Você vai ter que mudar a ordem das coisas e, enfim, o mundo, a vida é o extremistão, tá? E a verdade é que os eventos, né? Se a gente trouxer esses conceitos mais para o mundo dos investimentos, vamos falar do mercado de ações. Não tem como eu tentar imaginar qual que vai ser o retorno futuro de uma ação olhando para o retorno passado, né? Então, eu vou pegar uma determinada ação, ver qual foi o retorno diário do ano inteiro de 2020 dessa ação e vou calcular a média do retorno diário dessa empresa, dessa ação. E aí deu lá, sei lá, 2%. Não, ou seja, a empresa subiu em média 2% ao dia, com desvio padrão de 10%. E aí o que acontece? Eu olho para essa média e falo, nossa, olha que bonito, a empresa subiu em média 2% ao dia. Só que ninguém está vendo que durante o ano, nessa amostra que eu peguei, num dia subiu 10, no outro caiu 5, no outro subiu 5, no outro caiu 20, e a volatilidade comeu solta, né? Então, o mundo não é mediocristão, o mundo é o extremistão. E aí tem um outro conceito unido a isso, que também é do Nassim Taleb, que é o cisne negro. E o que é o cisne negro? Da onde vem o termo cisne negro? Há muito tempo atrás, acreditava-se que só existiam cisnes brancos. Então, a verdade da vida é que só existem cisnes brancos, não existem, porque ninguém nunca tinha observado um cisne que não fosse branco, então só existem cisnes brancos. E aí, num belo dia, alguém encontrou um cisne negro, né? E falou, caraca, olha só, primeira vez que alguém vê um cisne que não é branco, é um cisne negro. Então, é um cisne bastante raro, mas ele existe. E só pelo fato de ter uma única observação, de uma única pessoa ter visto um único cisne negro, foi o suficiente para acabar com toda aquela teoria que existia de que só existiam cisnes brancos, né? O cisne negro significa o quê? Um evento raro, bastante raro, mas que acontece, totalmente imprevisível. Ninguém poderia imaginar que existiam cisnes negros. As pessoas só viam cisnes brancos, então é totalmente imprevisível, mas é totalmente explicável depois que o evento acontece. Então, depois que a primeira pessoa viu o primeiro cisne negro, ela falou, pô, mas faz sentido, né? Será que talvez, então, não existem também cisnes marrons, cisnes amarelos, sei lá, né? Cisnes rosas, cisnes, sei lá, de várias outras cores, né? Então, a pessoa pode até racionalizar isso e pensar, pô, faz sentido existirem cisnes que não são só brancos, né? Diferente dos brancos, né? Mas isso só foi possível de ser explicado depois que aconteceu a primeira observação daquele evento. Então, isso que é um cisne negro. E o cisne negro pode ser tanto um cisne negro positivo quanto um cisne negro negativo, né? Tem uma outra característica do cisne negro que é o seguinte: ele causa impactos exponenciais, de alguma forma, ou nos retornos do ativo, ou na nossa vida, enfim, de alguma forma, esse evento causa impactos exponenciais. Então, por exemplo, um exemplo de cisne negro, o advento da internet, o surgimento da internet sendo utilizada pelas pessoas em casa e tudo mais, começou lá mais forte na década de 90, e na década de 90 ninguém imaginava que fosse tão utilizada como é hoje, que a nossa vida dependesse tanto da internet quanto depende hoje, e também nem imaginava do impacto positivo e exponencial que
que a internet causou na vida das pessoas, na vida da humanidade como um todo, né? O acesso à informação. Hoje em dia, a gente tem acesso a praticamente qualquer tipo de informação. Basta digitar no Google: pô, quero saber como faz alguma coisa, quero entender melhor alguma coisa. Antigamente, a gente tinha que ir para uma biblioteca ou alguma coisa do tipo. Era muito mais difícil de ter acesso à informação, tinha muito mais barreiras. E hoje em dia, qualquer criança com um celular na mão tem acesso a qualquer informação do mundo. Basta pesquisar. E o impacto que isso causou, pô, o ganho de produtividade em vários setores, em várias áreas da nossa vida, que foi causado pelo surgimento da internet. Então, a internet é um cisne negro positivo. E tiveram outros cisnes negros negativos também. A gente pode pegar também cisnes negros positivos aí ao longo da história, sei lá, o carro, por exemplo, o avião, enfim. Agora, cisnes negros negativos, né? Pô, tem vários. Se a gente pegar os últimos 20 anos aí, em 2001 teve o 11 de setembro, teve a crise de 2008, a crise de 2020. Enfim, são eventos que causam impactos exponenciais e são totalmente imprevisíveis. Ninguém tem a capacidade de prever uma crise, por exemplo, de acertar exatamente quando ela vai acontecer, ou de prever uma crise sanitária, né? A gente não pode nomear aqui, não tem como prever, né? Mas depois que acontece o evento, dá para explicar. Aí fica lógico, né? Pô, óbvio, como que eu não pensei nisso antes? Só que é imprevisível, não tem como. O cisne negro é imprevisível. E aí o que acontece é que não adianta a gente, falando de investimentos, né? Você querer montar uma carteira ali com pouca volatilidade e tudo mais, né? Não adianta você tentar controlar isso, porque a volatilidade é uma coisa inerente à vida, a como as coisas funcionam. Então, a gente tem que buscar entender como que a gente deve se expor a essa volatilidade, né? E aí a gente pode entrar, então, no conceito de antifrágil. Então, o que é o conceito de antifrágil? Se eu perguntar para vocês, pô, o que é frágil? Frágil é muito fácil de entender. Frágil, pô, essa caneca aqui, né, se eu jogar ela no chão, ela vai cair, vai quebrar, pô, ela é frágil, né? Ou seja, o frágil é fácil de entender, algo que se quebra fácil. Só que, além disso, nesse conceito novo aqui, além de ser algo que se quebra fácil, se essa caneca quebrar e eu tentar depois colar todos os pedacinhos, eu posso até conseguir colar todos os pedacinhos, mas vai dar para ver perfeitamente as ranhuras aqui, né? Os pedaços, as emendas e tudo mais. O que significa isso? Significa que essa caneca, que é frágil, nunca mais vai voltar para o estado original dela. Ela vai estar no estado pior do que o que ela estava antes, por mais que eu consiga colar todos os pedacinhos. Então, o frágil, nesse conceito aqui, é algo que, depois que acontece um choque, depois que o choque passa, ele fica num patamar abaixo, fica pior, numa situação pior do que aquela que estava antes. Esse é o conceito de frágil. Agora, se eu perguntar para você, pô, qual que é o oposto de frágil? Pô, eu tenho a caneca que é frágil, qual que é o oposto de frágil? A maioria das pessoas vai dizer que é o robusto, é o resiliente, né? Seria, por exemplo, uma pedra, algo do tipo, né? E, pô, isso é robusto, é o oposto de frágil. Só que, na verdade, não. Na verdade, o oposto de frágil é o antifrágil. Aquilo que é robusto, que é resiliente, seria neutro com relação ao antifrágil, né? O que acontece? Se eu pegar uma pedra, vamos supor que eu estou com uma pedra aqui, eu pego ela e taco ela no chão. O que vai acontecer com a pedra? Nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Ela vai, depois que acontece o choque, ela vai estar exatamente da mesma forma. Não vai mudar nada na característica dela. Então, o robusto, que é o meio termo, né? O robusto é algo que, depois que o choque acontece, ele fica exatamente da mesma forma como estava antes, tá? Então, nem melhor e nem pior. Ele fica da mesma forma como ele estava antes. E o que é o antifrágil? Aí sim, o antifrágil é o oposto de frágil. O antifrágil é aquilo que, depois que acontece o choque, depois que ele sofre um choque, ele fica num patamar acima, num patamar melhor
do que aquele patamar que estava antes. Ou seja, o antifrágil gosta do choque. O antifrágil gosta da volatilidade, ele gosta do caos. Por isso que o nome do livro do Nassim Taleb, Antifrágil, é Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Então ele dá o exemplo lá da Hidra, né, da mitologia grega, aquele ser lá que tinha várias cabeças. E quanto mais cabeças cortavam, mais cabeças nasciam. Então a Hidra queria que cortasse a cabeça, né? Corte minha cabeça. Quanto mais cabeça você cortar de mim, mais forte eu vou ficar e vou te engolir mais fácil. A Hidra é antifrágil, né? Então, o antifrágil é isso. É algo que gosta do choque e depois que acontece o choque, ele fica num patamar melhor. Na hora de investir, né, se a gente quer se tornar um investidor antifrágil, qual que é a pergunta que a gente deve fazer? Olhando para um determinado investimento, o que a gente deve perguntar é: qual que é o potencial de perda desse investimento? Eu conheço o potencial de perda desse investimento? Qual que é o potencial de ganho desse investimento? Eu conheço o potencial de ganho desse investimento? E aqui, a volatilidade, ela engana, tá? A gente não deve buscar somente aquilo que é pouco volátil. Claro que depende muito do objetivo para qual você está fazendo aquele investimento. Mas tem uma história, por exemplo, que é contada no livro Antifrágil, que é a história do Peru de ação de graças, né? Então, o Peru, ele nasceu e ele ficou 1000 dias ali, ele fica 1000 dias sendo alimentado e bem cuidado e etc., ficando cada vez mais gordo, né? Cada vez maior, cresce, cresce, cresce. E aí, se a gente fosse traçar, se a gente fosse fazer um gráfico da vida, do bem-estar da vida do Peru de ação de graças, seria um gráfico bem tranquilo, assim, bem tipo uma renda fixa, né? Assim, subindo e tal, o bem-estar dele só sobe numa taxa praticamente crescente e constante, né? E aí ele fica 1000 dias ali sendo alimentado. Só que chega um belo dia, que é o dia de ação de graças. E aí aquele fazendeiro ali que toma conta que cuida do peru, que está engordando o peru, ele vai lá e, bum, corta a cabeça do peru, mata o peru, para poder vender, enfim, fazer o que tem que fazer. E aí aquele gráfico do bem-estar do peru ali que estava crescendo, 1000 dias crescendo. E aí se o Peru tivesse um setor de análise para avaliar o bem-estar do Peru, né, esse setor de análise ia olhar para esse gráfico e ia falar: olha que beleza, se a gente olhar para o histórico do passado, pô, vale a pena investir aqui no Peru, porque ele vai estar sempre crescendo, né? Vai estar sempre ficando cada vez mais gordo e mais saudável e etc. Mas aí chega o dia de ação de graças. Bum! O gráfico que estava lá em cima vai a zero, né? Vai à ruína. Ou seja, aquele investimento pouco volátil e lindo lá e constante, reloginho, do nada foi a zero. Então, em primeiro lugar, para ser antifrágil, você nunca deve se expor ao risco de ruína, né? Um determinado investimento que por trás, por mais que seja que os retornos dele, os retornos diários, os retornos mensais dele ali, sejam pouco voláteis, por trás tem outros riscos. Por exemplo, imagina um título de renda fixa privado, né? Uma debênture de uma empresa que está mega endividada e tal, e pô, a empresa está pagando a IPCA mais 15% na debênture dela. E aí, pô, todo mês você vai ver lá, reloginho, IPCA mais 15, rendendo pra caramba. Você fala: caraca, nada paga IPCA mais 15 no mundo de hoje, né? Pô, tá lindo, vou comprar essa debênture. Tô só dando um exemplo, tá? Nem sei se existe essa debênture IPCA mais 15, acredito que não. Só que por trás, eu tô olhando só para o risco de volatilidade, né? Pô, a volatilidade é baixinha, a renda fixa ali, IPCA mais 15, tá lindo. Só que por trás tem outros riscos. Tem risco de liquidez, talvez essa debênture não seja tão líquida assim. Tem risco de crédito, né? No exemplo que eu dei, a empresa está mega endividada, talvez ela passe por dificuldades e não consiga honrar com as amortizações, os pagamentos ali de juros da debênture, né? Então, tem outros riscos que estão por trás e que precisam ser considerados. Imagina que essa empresa do nada quebrou. O cara comprou a debênture e a empresa quebrou. Ou, enfim, disse que não tem como pagar, vai ter que entrar no espólio ali. E aí, do nada, né, o gráfico estava lindo ali, que nem o Peru, e bum, foi a ruína, né? Foi a zero. O preço da debênture no mercado foi a zero. Ninguém quer comprar aquela debênture porque a empresa simplesmente deu calote. Então,
Em primeiro lugar, a gente nunca deve se expor ao risco de ruína, tá? Como é que a gente faz, então, na prática, para sempre estar numa exposição antifrágil, né, nos nossos investimentos? Em primeiro lugar, você precisa entender se os retornos daquele investimento são côncavos ou convexos. É côncavo por conta do gráfico, não tem como mostrar aqui o gráfico desses retornos, mas é um gráfico assim apontando para baixo. O que significa isso? O côncavo, quando você ganha um pouquinho. Você conhece, você até sabe qual que é o retorno dele. Ele é conhecido, né? E quando você ganha um pouquinho. Né? É um investimento que te dá sempre um pouquinho ali, você sabe mais ou menos quanto ele vai te dar e tal, te dá um pouquinho. Só que quando você perde, se acontecer um evento, um cisne negro, um evento extremo, e afetar e impactar naquele investimento e causar prejuízo, você perde tudo, ou até mais do que tudo. Então, o retorno côncavo é aquele que quando você ganha de canequinha, e quando você perde de balde. E o retorno convexo, ele é o oposto. Convexo é um gráfico apontando para cima, assim, exponencial, mas exponencial para cima. O côncavo também é exponencial, só que para baixo, no terreno do prejuízo. E o convexo é exponencial no terreno do lucro. No retorno convexo, você tem uma previsibilidade do prejuízo. Você sabe quanto você pode perder. O prejuízo, ele é calculado, ele está sob controle. O prejuízo máximo está sob controle. Pelas condições daquele investimento, você tem certeza que não vai ultrapassar esse prejuízo máximo, tá? Só que o ganho você nem conhece. O ganho é exponencial. Caso aconteça um cisne negro, né, qualquer ele que for, positivo ou negativo, o caos, de qualquer forma, a volatilidade, ela vai impactar positivamente naquele investimento que tem um retorno convexo e vai estar um ganho exponencial. Então, o convexo é o oposto do côncavo. Quando você perde de canequinha, e quando você ganha de balde. Tá? Você pode até perder. Você fez vários daqueles investimentos, e tal, você perdeu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas uma hora você acertou na veia e ele te deu um ganho tão grande, exponencial tão grande, que te deu lucro e ainda cobriu todos aqueles prejuízozinhos ali que você teve, que foram controlados. Isso tem muito no mundo do day trade ou do trader, né, como um todo. O cara fala assim, pô, eu tenho um percentual de acerto de 70% nos meus trades. Cara, isso não quer dizer nada. Eu posso ter um percentual de acerto de 10% e ganhar muito mais dinheiro do que o cara que acerta 70%. Porque o que importa, na verdade, é quanto ele ganha quando ele está certo e quanto ele perde quando ele está errado. Porque estar certo ou errado é algo que eu não consigo controlar. Eu imagino, eu tomo uma decisão de investimento imaginando que estou certo. É óbvio que eu não sou louco, não estou rasgando dinheiro. Mas eu imagino que eu esteja certo. Mas eu não tenho certeza. Só que quanto que eu ganho? Qual é o meu lucro que eu tenho quando eu estou certo? E qual é o prejuízo que eu tenho quando eu estou errado? É isso que importa. O cara ele pode ter 10% de acerto. Mas, cara, esses 10%, porra, é porrada. É tão grande que cobre o prejuízo dos 90% de erro. E ainda dá muito lucro. Beleza? Exemplos de investimentos côncavos, frágeis. Côncavo é sinônimo de frágil. Eu já dei, né? O exemplo da debênture de uma empresa lá que tem um risco muito alto. Ou um CDB de um banco suspeito, que tem um risco muito alto. O investimento em renda fixa é um investimento que você tem previsibilidade no retorno. Você sabe, pô, imagina você compra um título pós-fixado. Então, pô, a Selic está 2,75, imagina que vai ficar 2,75. Mas eu sei que eu vou ganhar a Selic ali, aquele pouquinho, todo dia, todo mês e tal, eu sei quanto que eu vou ganhar. Eu tenho previsibilidade no meu retorno, tá? Só que se essa empresa, se esse banco, se essa instituição que criou esse título de renda fixa que eu comprei quebrar, cara, vai a zero, tá? O prejuízo, ele é gigante. E você pode ter ganhado ali durante anos aquele retornozinho pequeno e constante, só que se esse investimento for a ruína, você vai perder tudo aquilo que você ganhou e muito mais. Isso é um investimento frágil.
Vamos pegar um exemplo de investimento antifrágil, que é o convexo. Opções. Talvez alguns de vocês não tenham muita familiaridade com opções, mas opção é nada mais do que um contrato, um derivativo, mas é um contrato que te dá o direito, né? Se você está comprando a opção, ele te dá o direito de comprar ou vender um determinado ativo num determinado preço até um determinado prazo. Um exemplo de opção, que seria uma opção de venda, uma put. É um seguro de um carro. Vamos supor que você comprou um carro de 50 mil reais. E aí você vai lá na seguradora e fala para a seguradora assim, eu quero fazer um seguro desse carro aqui. Seguro total, ou seja, eu quero garantir 50 mil reais aqui do meu carro, o valor dele mesmo. Eu quero garantir isso por um ano, tá? Eu quero um seguro de um ano, tal, total. Aí a seguradora fala assim, beleza, vou te cobrar 5 mil reais. Olha o teu perfil e tal, e diz que vai te cobrar 5 mil reais. Durante um ano, você tem essa proteção, esse seguro. Isso é uma opção de venda, na real, né? O que significa isso? Você está comprando da seguradora, o direito de vender o seu carro por 50 mil reais até o prazo de um ano, caso aconteça um determinado evento. Qual é esse evento? É um sinistro. Pode ser um acidente, roubo, enfim, algum evento que está ali no contrato dessa opção. Né? Imagina que o carro foi roubado. Significa que aquele carro não existe mais para você. Então, o valor dele para você é zero. Ele valia 50 mil, agora ele vale zero. Né? E aí, quando ele vale zero e aconteceu o evento ali, você vai na seguradora e exerce. Você fala para a seguradora, cara, deu pau, né? Meu carro não existe mais, quero exercer aquela opção. E aí você exerce a opção e a seguradora é obrigada, como ela vendeu a opção para você, ela escolheu correr esse risco, ela é obrigada a te dar lá os 50 mil reais. E os 5 mil reais que você pagou pelo seguro é o prêmio da opção. Então, no mercado também tem isso. Você também pode fazer seguro de ações, enfim. Então, por exemplo, na crise de 2020, tiveram opções. Guarda só o seguinte, se você não entende muito bem de opção. A opção de compra te dá o direito de comprar um determinado ativo, uma ação, por exemplo, por um determinado preço. E a opção de venda te dá o direito de vender um determinado ativo por um determinado preço, que seria o exemplo do seguro do carro. As opções de compra, como te dão o direito de comprar, elas se valorizam mais quanto mais o mercado subir. Então, imagina que você comprou uma call, que é uma opção de compra, de Petrobras, que te dá o direito de comprar a Petrobras a 15 reais, e aí a Petrobras está 10, ela foi subindo, e chegou até o vencimento da opção, ela está valendo 20 reais. Você pode simplesmente exercer o direito de comprar a 15 e vender a 20. Tá? Ou seja, quanto mais a Petrobras se valorizar, mais essa opção vai se valorizar no mercado também, mais ela vai valer. Você pode pegar o seu contrato aqui e vender para uma outra pessoa, por um preço mais caro, né? Porque você está vendendo num cenário em que as condições estão melhores do que aquele em que você, no momento em que você comprou aquela opção. E as opções de venda, as puts, elas se valorizam mais quanto mais o mercado cair, que seria o seguro, a opção de venda. Então, por exemplo, você pode comprar uma put de Petrobras que te dá o direito de vender Petrobras a 20 reais, e aí acontece um evento, como aconteceu recentemente, a Petrobras cai, vamos supor que ela caiu para 15. Eu tenho o direito de vender a 20 reais. Não interessa quanto a Petrobras esteja. Se ela tiver 15, ótimo, eu vendo a 20. O cara que me vendeu as opções, ele é obrigado a honrar com isso, e eu vendo a 20, ele é obrigado a comprar de mim as ações a 20, e na mesma hora eu posso recomprar essas ações a 15. Eu ganhei 5 reais por cada opção que eu tinha. Então, o que acontece? Lá em 2020, na crise de 2020, tinham opções muito longe do preço. Tipo, imagina que essa opção dava o direito de você vender, né, uma opção sobre BOVA11, por exemplo. BOVA11, para quem não sabe, é uma ETF de Bovespa, né, que replica o índice Bovespa. Então, se você comprar a BOVA11, você está, na prática, comprando a carteira do índice Bovespa. E existem opções que são negociadas sobre BOVA11. Tem a opção de compra de BOVA11, tem a opção de venda de BOVA11. Então, vamos supor que BOVA11 tivesse lá 100 reais antes da crise, antes de estourar do crash de 2020, lá em março. E aí teve um momento ali do topo até o fundo
que o mercado caiu 45% aproximadamente. Mas vamos supor que tivesse uma opção que o preço de exercício dela, né, o Bob 11 está lá R$100, vamos supor que a opção, o preço de exercício dela fosse R$25, só para facilitar a conta aqui, R$25. Muito longe, pô, o mercado tem que cair muito para você poder exercer essa opção, você poder vender a R$75, né, ou seja, uma queda de 25%, ou seja, tem que cair mais de 25% para você poder vender a R$75 para poder ter algum lucro nessa opção. Então, só em eventos de muita volatilidade que ela daria lucro. Só que aconteceu. Quem tinha algumas opções em março ali, antes de acontecer o crash, isso é verdade, tá? Algumas opções valiam 1 centavo. Um único centavo. Porque é tão improvável de acontecer toda essa queda que ela não vale nada. Então, se você comprasse por 1 centavo, pô, beleza, você gastou ali um pouquinho, você tem as opções. E aí aconteceu o evento. Cara, teve o crash. Em poucos dias, em questão de uma semana aproximadamente, 7 dias, alguns dias, o mercado teve 6 circuit breakers, caiu 45% do topo até o fundo, aproximadamente. Caiu muito mais do que aqueles 25%. E aí aquela sua opção que valia 1 centavo, agora ela vale, por exemplo, R$2. Estou dando só exemplos, tá? E teve opção que saiu de 1 centavo para R$2, para R$3 e tal. Mas esses números que eu estou dando são só exemplos, para vocês entenderem a lógica da coisa. E aí, isso é um ganho exponencial. Imagina que você gastou R$100 ali para comprar R$100 em opções de 1 centavo. Pô, qual é o prejuízo máximo? É R$100. Né? Se a opção deixar de existir, chegar lá no vencimento, tipo o seguro do carro. Pô, ainda bem que não aconteceu nada com o seu carro, chegou no vencimento, você tem que renovar. Aquele seguro lá já era, ele virou pó. Ele não existe mais, você tem que comprar um outro seguro. Né? Mas ainda bem que você não precisou usar. Na opção é a mesma coisa. Quando chega no vencimento do seguro, ela deixa de existir. Você tem que comprar outra se você quiser. Mas ela vira pó. Aqueles R$100 que você pagou, da mesma forma que os R$5.000 que você pagou pelo seguro do seu carro, deixam de existir quando ele vence, na opção é a mesma coisa. Aqueles R$100 que você pagou deixa de existir. Só que se acontecer o evento, ou seja, o ganho, a perda, se não acontecer o evento, é a canequinha. Cara, você perdeu ali R$100, beleza. Paciência, próximo. Só que se acontecer o evento, o ganho é exponencial, é imprevisível e exponencial. Então, aqueles R$100, por exemplo, quando teve o crash, naquela opção que valia 1 centavo e foi para R$2, aqueles R$100 agora valem R$20.000. Tem noção? Que o cara botou R$100 e tirou R$20.000, porque o mercado foi até lá e passou. Então, ou seja, quando você perde de canequinha, quando você ganha de balde. Respondendo o tema aqui da live, como se tornar um investidor antifrágil? Para você se tornar um investidor antifrágil, você deve se fazer as seguintes perguntas. Número 1, qual é o prejuízo máximo que eu tenho nesse investimento? Ele é limitado ao dinheiro que eu estou colocando? Pode ser menor ou ele pode ser maior até. Posso perder mais do que eu coloquei. Se ele for limitado ao valor que você está colocando, é um indício de que pode ser convexo, antifrágil. Se você tiver o risco de perder tudo, quer dizer, de você perder mais do que aquilo que você está colocando, ele é frágil. E a segunda pergunta é, qual é o potencial de ganho que eu tenho caso a coisa dê certo, caso o investimento dê certo? Se acontecer um evento extremo, um cisne negro, qual é o meu potencial de ganho nesse investimento? Qual o resultado, caso aconteça algum choque externo? Eu consigo ver qual é o tamanho desse lucro ou ele é exponencial? Não tenho nem noção de quanto pode ser. Uma ação, por exemplo, óbvio que uma ação de uma boa empresa e etc., né, num bom momento, comprando num bom preço, pode ser também considerado investimento antifrágil, porque o valor que você está colocando naquela ação é o prejuízo máximo. Se a empresa quebrar, a ação for a zero, cara, você vai perder aquilo. Agora, a empresa pode... vamos pegar aí Magazine Luiza, né? Uma empresa que se valorizou absurdamente nos últimos anos, o ganho é exponencial. Né? Se você está exposto ali de uma forma normal, se simplesmente comprou a ação, o ganho é exponencial. Tá? Então, também pode ser considerado investimento antifrágil. Então, essas são as duas perguntas. Antes de você fazer investimento, você deve se perguntar isso. Qual o potencial máximo de prejuízo? Qual é o potencial de ganho que eu tenho com esse investimento?
E óbvio que tem alguns investimentos que podem passar por momentos em que ele está frágil e podem passar por momentos que ele está antifrágil. Por exemplo, o mercado de ações. Pô, o mercado está muito caro, com várias métricas e tal. Vamos pegar lá em 2019, por exemplo. Tinham vários sinais já que poderia acontecer uma recessão à frente, independente do evento de saúde, né? Poderia acontecer uma recessão à frente, já tinha vários sinais. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu postei vários vídeos aí no meu canal ao longo do ano de 2009 falando sobre isso, de que, pô, tá chegando uma recessão, está se aproximando, mais um sinal de crise. O mercado já estava caro, né? Ou seja, a bolsa naquele momento estava no momento mais frágil, em que o potencial de ganho é muito pequeno com relação ao potencial de prejuízo. O potencial de ganho é esse aqui, o potencial de prejuízo é esse aqui. Existem outros momentos que, pô, o mercado está barato, está tudo lá embaixo, as ações caíram bastante, né? Aí, nesse momento, estaria mais antifrágil. Potencial de ganho, o payoff, né, dos seus investimentos, caso dê tudo certo, estaria muito maior do que o potencial de prejuízo antifrágil. Beleza? Então, é isso que faz com que você consiga se tornar um investidor antifrágil. Você fazer com que dentro da sua carteira tenham ativos com essa característica de retornos convexos. Retornos que, quando você está certo, você ganha de balde, e quando você está errado, beleza, paciência, você perdeu de canequinha, mas parte para outra, você não foi à ruína. Beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês e até a próxima. Valeu, um abraço.